É a moça do Google, né? Acho que foi Google. A moça do Google. Ela- O que aconteceu com a história dela? Ela foi flagrada deitada no chão. Tipo, ela dormia na empresa para acordar cedo e conseguir entregar mais, né? E ela foi desligada. Coitada. No primeiro movimento, ela foi. E uma vez ouvi uma crítica de uma influenciadora famosa aí no LinkedIn, ela falando assim, eu fiquei feliz que isso aconteceu, porque isso aconteceu não por ela, né, que para ela talvez foi uma grande liberação de vida, mas isso foi um selo de que não é validado. Isso. Não pode se validar um comportamento como esse. Por quê? Porque é pouco inteligente achar que uma pessoa que vira à noite ou que dorme na empresa, ela é produtiva. Sim, inclusive... Ela não é, né? Inclusive, a gente como empresário, né? Que eu tô aqui, tem uma psicóloga organizacional, tem a executiva, a consultora e tem a empresária. Como empresa, a gente lá na Discar, já há muito tempo, a gente já começou com isso. Era o horário de sair... O que você está fazendo aqui? Vamos lá, vamos embora. Não, seu Nelson, mais um pouquinho aqui e tal. Não, meu amigo, vamos embora. O Nelson fica assim, sabe? Porque a gente entende que a pessoa tem que descansar de verdade. Agora, tudo na vida também, eu tenho muito isso comigo mesma. A questão da autorresponsabilidade. Sim. A autorresponsabilidade com relação ao nosso bem-estar, à nossa saúde e às nossas escolhas profissionais. Então, eu escolhi estar nesse lugar... Eu preciso entender quais são as minhas entregas, né? Combinar direitinho com a pessoa, né? O que eu consigo entregar. E, lógico, no meio do caminho a gente vai ajustando. Mas o que também acontece, que eu quero jogar aqui na mesa essa história também, para a gente conversar, se fala muito, né? NR1, você falou também, acho assim, é o básico que tem que ser feito, cuidar das pessoas dentro da empresa. Mas também... Não fazem. Tem o outro lado, é o lado também do empresário ou do líder, do gestor e tal, que está com aquela equipe e muitas vezes ele também adoece por comportamentos, como a Juliana já falou, né? É todo um contexto e que a gente, como líder, precisa entregar um resultado também, depende daquelas pessoas e que elas também, de uma certa forma, por comportamentos, elas terminam... assediando, vamos dizer isso, né? Assediando o próprio líder. Sabe aquela coisa velada? Outro dia eu vi uma mulher que fala sobre liderança, eu não estou lembrando o nome dela agora, mas ela é bem legal ali, o conteúdo dela. E ela falando assim, exatamente nesse tipo de colaborador que às vezes se faz de João sem braço, como a gente fala, né? De alguma coisa assim, não estou entendendo, não estou nem aí. E aquilo vai adoecendo aquele líder por dentro que precisa entregar o resultado e precisa daquela pessoa. Então, na realidade, no meu ponto de vista, realmente é um trabalho coletivo. Tem que ter consciência de todos os lados. Alinhamento e escolha, como você disse. Se não cabe à minha vida pessoal, se não sobra nem um minuto para eu viver a minha vida, ir para uma academia... sei lá, ficar com meus filhos, ler um livro, fazer alguma coisa que eu gosto, não está certo. Que ponto é que essa e aí, carreira faz a sentido, nossa né? autorresponsabilidade com a gente mesmo, né? E assim, sabe, Franci Carmen, eu percebo que ainda existe muito a percepção distorcida sobre produtividade. Sim. Então, assim, as pessoas, elas pensam que ser produtiva é fazer como essa profissional fez. Sim. Né? Ela estava ali dando o seu melhor. E não, gente. Inclusive, a produtividade, ela está conectada a esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Sim. E, inclusive, o descanso... É gente, como ele importantíssimo. acelera a tua carreira, como ele acelera a tua produtividade. A criatividade, e aí, quando né? a gente vai para a prática, Franci Carmen, eu me deparo com muitos líderes, com muitos profissionais que têm anos que não tiram férias. Então... Acredita que tem anos que não tiram férias. Que tem... Gabi, mas... E detalhe, normalizam isso. Isso. Não, mas isso é melhor. É até melhor, Gabi. A empresa precisa, eu preciso do dinheiro. E no final das contas, é até melhor. Ou seja, olha o que a pessoa, o que o profissional já está criando, né, enquanto verdade para ele. Sim. E aí, o que acontece? Adoece. Adoece porque o corpo não aguenta. Sim. Não aguenta. Às vezes chega em casa não tem paciência, tá estressado demais, né? Briga e tal. E aí, esse é um ponto... eu nunca vi um caso como esse, Gabi. Realmente é hard isso. Porque se esse líder entende, na visão dele, no mundo dele, né?
que tudo bem não tirar férias, como é que ele enxerga o liderado que tira férias? Né? Pois é, como um... Então, como uma coisa Uma desnecessária, pessoa, por que você não adia suas férias? Então, isso vai gerando tudo o que a gente... É o tal do cultura viés. é tudo aquilo que a gente valida. Tudo que a gente valida, repete. Sim. Não é? Se você é minha líder e você valida o meu comportamento, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer repetir. Exatamente. Sim. E aí, Porque- se a Franci não repetir, ela fica diferente. É. E aí a cultura Ela tá não se faz formando, parte da né? turma, né? Isso, exato. Então, é que nem antigamente, né? E ainda hoje existem uns resquícios que, assim, a cobrança para a mulher diz... eu tenho que performar bem em todas as áreas da minha vida. E se eu quero trabalhar fora, a minha casa tem que estar impecável. Eu não posso falhar, porque se eu falhar, eu sou uma péssima dona de casa, né? Ou sou uma péssima mãe. Mas na empresa também eu não posso falhar. Né? Se eu disser que hoje eu não vou conseguir porque meu filho está doente, aí as pessoas já olham atravessado. Do mesmo jeito é em casa, assim, sei lá, a pia está cheia de louça, porque eu não tenho... A prioridade hoje é trabalhar aqui e terminar um relatório. Aí chega, às vezes, o marido, ou até um filho, ou a mãe, né? A mãe da gente, sei lá. Como é que pode? Um negócio desse, uma bagunça dessa. Então, hoje, a mulher ela é cobrada para performar em todas as áreas. Não só hoje, sempre, né? E aí, quando a gente deixa uma louça suja, por exemplo, para cuidar de um relatório, de alguma coisa que precisa fazer... Se chega alguém na nossa casa, da própria família, às vezes a mãe, o marido, o filho, a gente já, mesmo às vezes que não falem, já olha ali como uma coisa meio atravessada. Sim, sim. Não liga para casa, né? Ou Sim. então, se é o contrário, se deixa de fazer alguma coisa, sei lá, ou diz que vai entregar depois, determinado trabalho, né? Porque, enfim, aconteceu alguma coisa ali dentro de casa, na vida pessoal, eles também olham. Então, é muito complicado e por isso que eu acho muito importante a figura do psicólogo, né? A terapia, o autoconhecimento, para que a gente não sofra. Porque, sim, a gente sofre, né? A pessoa, não é a dona de casa boa, não sei o quê. Ou então, não está tão bom aqui porque está cuidando ali, foi, sei lá, na reunião do filho, na reunião do Sim, colégio. Sim, Né? Eu costumo até dizer, Franci Carmen, que é assim. E isso é fato, né? Quando você tem a certeza de quem você é, você não precisa provar nada para ninguém, principalmente nesse sentido, né? Então, nós mulheres, né? Aqui a gente atua trabalha muito. Sim. E aí, chegar em casa, tem todos esses papéis, mas é humanamente impossível você conseguir dar conta desses outros papéis naquele momento da mesma forma Sim. que às vezes você investe a energia no trabalho. Sim. Ou às vezes quando você investe a energia em casa, muito para você também no trabalho. Por quê? Porque tudo é questão do equilíbrio, né? E aí, quando você sabe quem você é, você sabe se posicionar num momento como esse. Eu lembro que a minha mãe chegou em casa esses dias, veio do interior para ficar conosco. Sim. E aí ela chegou, foi bem no momento desse, final de semana, sem ninguém em casa. E aí tinha louça de um dia pro outro. Ela odeia louça de um dia pro outro em casa. Aí ela chegou, minha filha, Gabriela, eita, peguei olha, essa louça, mamãe, domingo de manhã, final de semana, a senhora acha que eu ia me importar para lavar a louça? Fui cuidar dos meus filhos, ficar com as crianças, aproveitar esse momento com ela. Aí ela ficou assim, realmente. Então, assim, olha aí como você, né? E aí, quando você não tem essa certeza, aí você já fica se culpando e buscando ser algo que não faz sentido. E, às vezes, não está nem a favor da tua essência, quem você é. Sim. Né? E voltando aqui para a história do burnout e tal, essa história de transição de carreira também, né? Que a Juliana viveu, não sei se você também já viveu, sim, acredito que sim, né? Eu, antes de atuar como empreendedora, de ser psicóloga organizacional, atuando com vários negócios, fazendo mentoria de carreira, eu era CLT. Sim. Né? Então, eu vivi esse processo de transição. E como é que foi, assim? Onde é que dói mais, né? Sei lá, é o medo do novo? É o apego ao que já tem? As duas coisas. Duas coisas, né, Franci Carmen? E, graças a Deus... eu costumo dizer, eu fui pelo amor, né? Tem gente que vai pela dor. Pela dor em que sentido? Adoece,
tem um burnout, por exemplo. Eu atuo com mentoria de carreira, então chega profissionais adoecidos e por isso que querem fazer uma transição de carreira, Sim. porque essa carreira tá doendo, não dá mais, adoeceu. E aí querem fazer a transição. Então, no a meu grande caso, maioria... não foi isso. No meu caso, eu fiz a transição porque a minha vida pessoal não estava cabendo na profissional. Aí você já E aí já eu, cara, entendeu, isso não dá né? pra mim. Não é essa vida que eu quero viver pro resto da minha vida. E eu quero ter mais liberdade, eu quero ter tempo com meus filhos. Foi uma época que eu tive as duas crianças, uma atrás da outra, né? Então, eu quero ter tempo mais pros meus filhos, pra minha família. Eu quero trabalhar, mas na mesma proporção eu também quero descansar, ter qualidade de vida. Eu sempre tive muito isso, sabe? E quem me acompanha às vezes até brinca, Gabi, como é que tu dá tanto conta, mulher, de trabalhar e aproveitar a vida desse jeito? Eu, minha gente, eu acho que isso é vida, né? Não. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque é a vida, gente, é a vida. Eu sou assim e eu prego muito o que eu vivo. Sim. Sabe? Então, foi isso que me fez fazer transição. Mas não é a realidade do consultório. Maioria, né? A maioria das pessoas que chegam no processo de mentoria de carreira, eles chegam adoecidos, quando já não é com burnout, já é com estresse, né? Que é algo que vai além do cansaço, que não dá mais para resolver num fim de semana ou numa noite bem dormida. E aí a gente trabalha, né? Todo esse processo, porque é um desafio. Vem o medo, vem a questão, meu Deus, eu vou deixar o que me serviu tanto, o que me serve tanto. E aí as pessoas, elas não param para pensar que para elas abraçar esse novo com gás, investir essa energia, elas precisam se livrar daquilo que não faz mais sentido, sabe? E aí ficam remoendo, e por isso que o processo de mentoria é fundamental, né? Nesse processo para ir mostrando, a pessoa percebendo ali o que de fato... Eu acredito que vem até uma crise de identidade, porque uma época... Total! Uma amiga minha chegou para mim, ela era professora de faculdade e já estava empreendendo com o marido. Mas aí, sei lá, aconteceu algo lá na faculdade, eu acho que ela foi demitida ou ela estava se preparando mesmo para se desligar. Só que no último dia de trabalho dela, ela chegou num trabalho voluntário que a gente tem, né? E ela disse, mulher, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais, porque ela se identificou tanto com aquele papel, né? De coordenadora, professora, que ela disse que não sabia mais quem ela era.